Como evitar as armadilhas da jornada do herói que destroem o seu livro? Continue vendo esse vídeo se você quer reconhecer as armadilhas da interpretação literal dos estágios da jornada do herói, inspirar-se para inovar e criar histórias originais evitando clichês e usar a jornada do herói como uma ferramenta de análise crítica pós-escrita e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos, e antes de eu entrar no conteúdo desse vídeo, eu queria te falar de uma oportunidade de aprender escrita criativa, ou seja, como escrever melhor as suas histórias. E eu tô te falando de uma oportunidade totalmente gratuita, ok? Ficou interessado, interessada? É fácil. Basta dar o seu like nesse vídeo, a sua curtida e depois se inscrever no canal que você vai receber conteúdo semanal que vai te ajudar a escrever aquelas histórias que você sempre quis. Combinado? Posso contar com o seu like, a sua inscrição? Então, bora para esse vídeo de hoje. Vamos começar por essa pergunta, para que todos possamos partir de um mesmo ponto. O que é a jornada do herói? Você já deve ter ouvido falar da jornada do herói. Deixa eu explicar de um jeito simples e rápido para quem nunca ouviu falar antes da gente entrar no grande problema da jornada do herói. Imagine que a jornada do herói é quase como uma receita de bolo, mas para histórias. Tem vários ingredientes, ou melhor, estágios, que se juntam para formar aí uma espécie de uma aventura épica. O Joseph Campbell, um renomado mitólogo americano, foi quem primeiro identificou e descreveu a jornada do herói no seu livro O Herói de Mil Faces. Não precisa anotar o nome de nenhum livro que eu vou citar, porque todos os livros vão estar listados aqui na descrição desse vídeo. E se você quiser pegar depois um desses livros, você pode fazer isso pelo link que vai estar ali na descrição, e aí você me ajuda com uma pequena comissão, ok? Então, o Campbell, ele analisou mitos e histórias de diferentes culturas e épocas, percebendo um certo padrão comum, que ele chamou de monomito. Mais tarde, o Christopher Vogler, um consultor de roteiros de Hollywood, adaptou as ideias do Campbell para um contexto do cinema moderno, simplificando essa estrutura em 12 passos facilmente aplicáveis à narrativa cinematográfica. No monomito do Joseph Campbell, a gente tinha 17 passos. No do Vogler, ele resumiu, adaptou um pouquinho, deixou mais prático, mais palatável e ficou em 12 passos. Eu vou falar bem rapidamente aqui quais que são esses 12 passos, mas se você quiser entender esse tema, eu recomendo que você leia os livros tanto do Campbell quanto o do Vogler, ok? Os 12 passos são os seguintes. Número 1, mundo comum, onde o herói é apresentado em seu ambiente cotidiano. 2. Chamado aventura, o evento que incita a mudança do herói. 3. Recusa do chamado quando o herói hesita. 4. Encontro com o mentor que oferece conselhos ou ajuda. 5. Travessia do primeiro limiar, onde o herói se compromete com a aventura. 6. Testes, aliados e inimigos, enfrentando os desafios e encontrando ajudantes e antagonistas na história. Número 7. Aproximação da caverna oculta. É quando o herói se prepara para o grande desafio. Número 8, aprovação suprema, o maior desafio da jornada. Número 9, a recompensa, obtendo o tesouro. Número 10, o caminho de volta, retornando ao mundo comum. Número 11, ressurreição, uma última prova ou transformação. E número 12, retorno com Elixir, quando o herói volta transformado, trazendo algo valioso para o seu mundo original. Esses são, bem resumidamente, os 12 passos da jornada do herói. Pode ter algumas mudanças pequenas aí de tradução para tradução que vocês possam encontrar aí na internet. O primeiro estágio, se a gente for pensar um pouquinho mais, vou dar alguns exemplos agora, para ficar mais claro, é o chamado para aventura. É aquele momento em que o personagem principal é tirado da sua rotina para enfrentar um desafio. Lembra do Simba no Rei Leão? Ele vive numa boa, na savana, até que precisa enfrentar o desafio de se tornar rei. Depois, nós temos as provações. São os obstáculos que o herói enfrenta no caminho, como no filme, o Matrix, a Matrix, quando o Neo precisa entender e aceitar a identidade dele como o escolhido e lutar contra os agentes. Então é uma fase de crescimento e aprendizado. E mais pro fim da história a gente tem um retorno, Aqui o herói volta para casa, mas transformado, diferente de como ele começou. Como em O Senhor dos Anéis, quando o Frodo retorna para o condado depois de destruir o anel, e ele volta, mas as experiências mudaram ele profundamente.
Então, esses estágios, eles são comuns em muitas histórias famosas e nos ajudam a entender como que uma narrativa pode ser construída. Mas é importante lembrar que são apenas um guia. Por isso que eu falei que é uma receita de bolo entre aspas, tá? Não são regras rígidas. Você pode brincar com elas, mudar a ordem ou até mesmo ignorar algumas delas. E agora me conta aqui nos comentários, você já identificou esses estágios em algum filme ou livro que você gosta? Compartilha comigo nos comentários porque eu quero saber. E fica ligado porque no próximo tópico nós vamos mergulhar em algo que vai virar do avesso aí o que você pensa sobre a jornada do herói, ok? Vamos lá então. Interpretação literal versus interpretação simbólica. É aqui que começa o problema. Sabe quando você pega uma receita de bolo e segue cada passo ao pé da letra, mas no final o bolo não tem aquele toque especial? É mais ou menos isso que acontece quando escritores interpretam literalmente a jornada do herói. E eu vou explicar melhor. A jornada do herói, como Campbell a descreveu, ela é simbólica, ela é cheia de metáforas e significados. Mas às vezes a gente cai na armadilha de seguir essa estrutura como se ela fosse uma checklist. Você fica lá dando ok, 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 ok. Vamos pegar o exemplo do chamado para aventura. Literalmente pode parecer que todo herói precisa receber um convite mágico para uma missão épica. Mas e se a gente pensar de uma forma mais simbólica? O chamado pode ser uma crise pessoal, uma mudança interna, como a perda de um emprego, ou a chegada de um filho. Não precisa ser sempre alguém batendo na porta do personagem com um mapa do tesouro ou para entregar uma quest para ele, uma missão. Se for no RPG, talvez. Mas na literatura, nos quadrinhos, no cinema, não precisa ser literalmente isso. Ou então a fase da provação, né? Literalmente isso poderia ser interpretado como uma grande batalha com o vilão. Mas simbolicamente pode ser uma luta interna, um confronto com os medos e as inseguranças do personagem. E isso abre um leque enorme de possibilidades. Quando a gente se prende à interpretação literal, a gente corre o risco de criar histórias que parecem cópias uma das outras. Tipo aqueles filmes de super-herói onde já dá para adivinhar tudo o que vai acontecer. E se você lembrou de algum desses filmes, comenta aqui embaixo para mim. Mas quando você usa a jornada do herói como uma inspiração simbólica, a sua história ela começa a ganhar vida própria. Você começa a contar algo que só você pode contar, mesmo que seja fiel à estrutura. E continua aqui comigo, porque no próximo tópico a gente vai mergulhar em como você pode usar a jornada do herói de um jeito que realmente enriqueça a sua história sem deixar ela previsível, ok? Então vamos falar agora de a jornada do herói inconsciente. A explanação aqui de como os padrões da jornada do herói, eles estão enraizados na nossa cultura e como naturalmente eles se manifestam nas nossas histórias. Então assim, ó, se você nasceu no Ocidente, tá? E provavelmente até no Oriente, em qualquer cultura, você vai reproduzir meio que inconscientemente a jornada do herói nas suas histórias. Então, por que, essa é a hora que eu me pergunto, por que eu planejaria uma história em cima da jornada do herói? Eu, particularmente, enquanto escritor, não vejo o porquê. Eu prefiro usar outras estruturas, e a que eu mais gosto é a estrutura de 3 atos, que já tem 1000 vídeos aqui no canal de eu falando dessa estrutura, portanto não vou explicar ela aqui. E então, assim, ó, se você vai de qualquer modo reproduzir essa estrutura, porque ela está inconscientemente presente em todas as nossas culturas, foi uma descoberta do Campbell, por que você escreveria a partir dela? Eu não vejo um motivo para isso, ok? Mas isso não quer dizer que a jornada do herói é inútil, tá? A gente só precisa de uma coisa, tá? Que é o que eu vou falar agora. Evitar as armadilhas. Você já deve ter notado que muitas histórias seguem a mesma fórmula, né? Isso acontece quando os escritores caem nas armadilhas da jornada do herói. E eu vou te contar como você pode usar essa estrutura sem deixar a sua história parecer mais do mesmo. Primeiro, lembre-se que os estágios da jornada, eles são guias, não regras. Você não precisa começar a sua história com um chamado para aventura dramático. Que tal se o seu personagem já tiver em meio a uma aventura desde a primeira página? Ou se o chamado para aventura for algo bem cotidiano, como uma mudança de cidade ou uma mudança de emprego?
Outra dica que eu posso dar aqui é misturar os estágios. Quem disse que o encontro com o mentor precisa acontecer no começo? E se esse encontro fosse, na verdade, o clímax da sua história? Isso pode criar uma dinâmica super interessante. E falando em originalidade, vamos imaginar um filme onde o herói, ao invés de enfrentar uma prova final épica... deixa eu fazer um parênteses. Quando a gente fala de herói na jornada do herói, não quer dizer que ele tem que ser heróico. Parece até meio contraditório, mas o herói é o protagonista na jornada do herói. É o personagem principal. Pura e simplesmente, tá? Imagine uma história onde um herói, ao invés de enfrentar uma prova final épica, ele precisa de fato se reconciliar com as suas próprias falhas e medos. E aí, nessa história, nada de luta com vilões ou salvar o mundo, mas uma jornada interna, pessoal. Agora, a cereja do bolo é: que tal criar histórias onde os estágios da jornada do herói são subvertidos? Então pense em um livro onde o retorno com o Elixir, na verdade, leva a mais problemas, não a solução. Isso pode adicionar uma camada de complexidade à sua história. E viu só como dá para brincar com esses conceitos? Me conta aí também nos comentários se você tem alguma ideia de como subverter a jornada do herói. Quero saber. Tá gostando desse conteúdo até agora? Então faz um favor a si mesmo, clica no botão de like, de curtir aqui desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho, porque toda semana a gente tem novidades, vídeos como esse para você turbinar a sua escrita. Mas agora eu tenho a parte mais principal desse vídeo para falar para vocês, que é a minha dica de ouro, como eu uso a jornada do herói, ok? Então segura aí. Dica de ouro. Como usar a jornada do herói como ferramenta de análise pós-escrita, tá? Você pode usar a jornada do herói como uma ferramenta, tá? Como uma espécie de um filtro, como uma prova, como um teste real para sua história. E não como um guia durante a escrita. Claro, você pode usar como você quiser, eu estou falando de como eu uso, tá? Isso mesmo, tá? Você ouviu direitinho. Depois de terminar o seu rascunho, você pode voltar e ver como os estágios da jornada do herói se encaixam na sua história. Isso pode te ajudar a identificar pontos fortes e fracos na sua narrativa. Por exemplo, digamos que você escreveu um livro onde o personagem principal passa por uma grande transformação interna. Na revisão, você percebe que não deu muito espaço para o estágio da aprovação. Talvez isso esteja deixando a transformação do seu personagem um pouco fraca. Então você pode voltar e aprofundar essa parte, dando mais peso à jornada interna do seu personagem. Ou vamos imaginar uma história em que o retorno com Elixir acabou sendo meio apressado, meio sem impacto. Revisar esse estágio pode ajudar a criar um final mais satisfatório para sua história, onde o personagem realmente traz uma mudança significativa para o seu mundo ou para si mesmo. A jornada do herói também pode ser usada para verificar se a estrutura da sua história está equilibrada. Talvez você tenha colocado páginas demais, isso é bem comum, tá, gente? No começo, deixando o final meio corrido. Ou quem sabe o seu personagem enfrentou poucos desafios, tornando a jornada dele meio fácil demais, meio sem graça. Então, o importante é que lembre-se que a jornada do herói é como um mapa. Você não precisa seguir cada caminho marcado. Você pode usar o mapa para se localizar e ver se está indo na direção que você quer. Gostou? Pronto. Agora você já sabe como evitar aí as armadilhas do herói, da jornada do herói, que podem destruir o seu livro. A gente viu como interpretar de forma simbólica os estágios da jornada, em vez de seguir cada passo de maneira literal. Falamos sobre como inovar e criar histórias originais usando a jornada do herói como uma ferramenta de análise pós-escrita e não como um roteiro rígido. Mas a escrita é um universo vasto, tá? Cheio de coisas, cheio de aspectos diferentes para a gente explorar. E se tem algo que pode realmente dar vida a uma história, são as cenas mais calientes, se é que você me entende. Então no próximo vídeo eu vou mergulhar em um tema que muita gente tem curiosidade, mas nem sempre sabe como abordar. O título vai ser Escrevendo Cenas Hot, o guia definitivo para criar tensão, tesão e paixão. Vamos falar sobre como criar cenas que não só aquecem o coração,
mas também a imaginação, trazendo seus personagens e suas histórias para um nível totalmente novo de intensidade e paixão. Então, se você quer saber como adicionar um pouco mais de calor, de tempero nas suas páginas, você definitivamente não vai querer perder esse próximo vídeo. Então já se inscreve aqui no canal, dá o seu like nesse vídeo, ativa as notificações, manda esse vídeo para mais alguém, porque eu prometo que você vai querer absorver cada detalhe dessas dicas quentes. Por hoje é isso, a gente segue aí na nossa jornada literária. Até o próximo vídeo, e eu já estou ansioso para ver o que vocês vão pensar aí sobre o nosso próximo tema. Nos vemos em breve.